Olá, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, meus amigos que estão comigo nesta manhã maravilhosa de sexta-feira. Mais um vídeo nós estamos fazendo aqui, estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a ceia do Senhor, que está em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo de 23 ao 34. Então nós vamos agora ouvir o áudio e depois nós vamos estudar versículo por versículo, tá bom? Porque recebi-vos o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las quando for. Então nós vimos, irmãos, pelo áudio, desse capítulo, 1 Coríntios 11, de 23 ao 34. Nós vemos que Paulo, ele foi avisado que não estava sendo, a Santa Ceia não estava sendo celebrada corretamente. Na igreja de Coríntios tinha muitos varões, varoas, que eram bem-sucedidos financeiramente. E o que acontecia? Eles entenderam mal a Santa Ceia. Ela é mais uma cerimônia, ela é uma memória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles achavam que era uma ceia mesmo. Aí quem tinha posse levava bons pratos, iguarias gostosas, vinho. E eles chegavam lá para participar da ceia, lá na igreja de Coríntios, e fazia a acepção. Os bens, como é que se diz, bem-sucedidos, comiam, bebiam, até se embriagavam, enquanto que as pessoas, os irmãos da igreja que não tinham posse, que era mais necessitado, às vezes até passava fome. Aí reclamaram com Paulo: Paulo, tá difícil aqui. Uns comem demais, outros passam fome. Uns ficam bêbados. Aí Paulo teve que organizar. Falou assim: bom, então vamos fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta organizando isso aí. Aí ele começa aqui no capítulo 23, já fazendo a celebração mesmo, você está entendendo? Capítulo 11, versículo 23. No 23 ele está dizendo: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Então vamos falar sobre o pão primeiro. O pão simboliza o corpo de Jesus Cristo, É uma cerimônia. Não é uma ceia que o pessoal vai lá e leva frango assado, leva vinho, não é isso não, é uma celebração.
É uma memória do Senhor Jesus, né? Na noite que ele foi traído, ele estava lá ceando, ele falou que ele gostava de cear com os irmãos, estava esperando o momento de cear com os irmãos. E ele então tomou o pão, partiu e disse para os discípulos: esse pão aqui está simbolizado no meu corpo, então tenha bastante respeito por ele, né? Quem come minha carne e bebe de meu sangue tem parte comigo. Quando ele falou isso, até alguns fariseus se escandalizou. Aí. Ele vai ser morto e nós vamos praticar canibalismo? Não, não é isso. É na parte espiritual. Jesus estava falando na parte espiritual, né? A santidade. Aí a conclusão da história. O corpo do Senhor Jesus está simbolizado no pão. Depois que o dirigente, né, da igreja, do culto, e a igreja toda ora, aquele pão se simboliza o corpo do Senhor Jesus. Ele tem que ter muito respeito. Não pode dar para a criança, né? Se a criança pedir, a criança não entende. Então é só explicar. Não, mamãe não pode dar, papai. Papai fala assim: não posso dar, filho. Isso aqui é uma celebração. Não pode. É a celebração. Depois que é orado pelos irmãos da igreja, já não pode deixar cair no chão. Não é bom pisar em cima. É uma cerimônia, muita reverência, com aquele pão, que é simbolizado o corpo de Cristo, né? E ele, então, depois que todos cearem, né, um espera pelos outros, assim que ensina a palavra, não é? O dirigente ou o obreiro passa e dá o pão, simbolizando o corpo de Cristo, aí eu vou logo, faço uma oração rapidinho, e vou logo comer. Não é assim, tem que esperar um pelos outros, né? E sobre o cálice, agora vamos falar sobre o cálice, né? Então ele ordena a comer o pão uma vez por mês ou 2 vezes. Tem igreja que faz mais de uma vez a Santa Ceia, mas a nossa é onde eu participo do meu ministério, é uma vez só por mês e é no último domingo de culto. Aí sobre o cálice, né? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse é o cálice, né? Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim. Esse cálice é de vide, né? Da vide, a uva, né? O suco de uva puro. Você está entendendo, irmão? Não é o vinho fermentado, industrializado, não. É vide mesmo, é o suco de uva puro, né? Então a gente toma esse suco de uva, depois que a igreja ora, se simboliza o sangue de Jesus. É o sangue que tira todo o pecado do mundo, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então depois que o dirigente, depois que os obreiros orarem, a igreja toda junto com os obreiros orarem, tem que ter muito respeito, evitar de deixar cair no chão. Não dá para criança, que eu já falei sobre o pão também, né? Mesmo que a criança está pedindo, está chorando, mas ensina que não é para ela. Aquilo ali é para os pais, é uma memória de Jesus Cristo. Então tem que ter muita reverência, né? E Jesus fala para fazer isso até que ele venha, no caso, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Você está entendendo? Ele vem de 2 maneiras para nós, o Senhor. Eu vou explicar aqui. E é verdade, tá, irmão? Não é mentira, não. Ele vem. A primeira maneira que ele vem é através da morte. O irmão está com a vida no altar, está dentro dos padrões bíblicos, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, né? Não deixar de tomar a Santa Ceia. Porque muitas vezes, irmão, a pessoa fala: eu não vou tomar a ceia, não, porque eu briguei com meu colega de trabalho e não me consertei com ele. Não vou tomar a ceia, não, porque meu marido me aborreceu e eu fiquei aborrecido com meu marido. Ou vice-versa. Não vou tomar a ceia, não, porque a minha esposa me aborreceu. Não é assim que funciona, tá, irmão? Não estou ensinando errado, não, estou ensinando corretamente. Se houve isso, faz um conserto.
Porque todo mundo sabe o dia que vai ser a ceia. É anunciado. Ó, domingo que vem é o último domingo, vai ter a Santa Ceia. Então é avisado. Ninguém é pego surpresa. Ah, hoje tem Santa Ceia, tem Santa Ceia hoje. Aí como é que eu vou fazer? Eu briguei com meu colega de trabalho e hoje não tem expediente. Não é assim. Calma. Não é assim, calma. Tem Santa Ceia? Evita o máximo de cometer deslize, de ofender as pessoas. Não é só na semana da Santa Ceia, não é o mês inteiro, irmão. Porque muitas vezes a pessoa fala, então eu posso pecar à vontade, aí no dia eu me conserto, está tudo bem. Não é assim. O pecado premeditado, ele não é perdoado. Né? Tem até uma história que um homem falou assim, aquele quintal do meu vizinho tem um mamão tão madurinho, tão bonitinho, eu vou pegar e vou comer. Mesmo que ele me deu permissão, mas vou comer. E depois eu peço perdão a ele. É um pecado premeditado, tá entendendo? O certo é esperar o vizinho chegar, é pedir. Se o vizinho der uma mão, ele come. Se não der, amém, não deu. Não é fazer um pecado premeditado, né? Não existe isso. Não existe perdão para pecado planejado, né, irmão? Não existe. Mas aí, na Santa Ceia, né, o irmão pega e se conserta, né? O irmão ou a irmã que é prudente, ele vai saber que ele tem que evitar, se quiser perdão, ele tem que perdoar as pessoas. Se ele tiver em delito, ele tem que se reconciliar. Né? A Bíblia mesmo ensina isso aí, né? E depois, não deixar de tomar a Santa Ceia. Não é bom deixar de tomar a Santa Ceia, né? Porque o inimigo vai te atacar nessa área. Ele diz, opa, ele não tomou a ceia porque aconteceu isso. Aí o inimigo vem botando barreira, vem botando seta para a pessoa não tomar a Santa Ceia. Tem que tomar cuidado, irmão, tá bom? Então ele vem de duas maneiras apanhar a igreja. Através da morte, né? Por velhice, por acidente automobilístico, qualquer tipo de acidente, né? O acidente não avisa, né? Acidente de trabalho, enfermidade, né? Às vezes a pessoa está tão tranquila aí, mas tem uma enfermidade grave aí. Chegou a hora de ir para o céu, né? Entendeu? Então a gente não vai entrar no mérito, né? Só explicando que é dessa maneira que o Senhor vem. Na primeira vez, primeiro caso, é através da morte. Seja de velhice, seja de enfermidade e acidente, né, no caso. Tragédias, no caso, né. Quantas pessoas que morreram, né, através de enchente, através de casa que caiu, né, não estava esperando isso? Estava esperando? Não. Lá no Rio Grande do Sul mesmo, foi de repente, o rio subiu demais, que a água chegou no telhado das casas, quer dizer, quem é que estava esperando? Eu vi mortes, né. Então é essa maneira que os Jesus vem apanhar a igreja. A segunda maneira é no arrebatamento da igreja, que arrebatamento significa, como é que se diz? Rápido, né? Arrebatamento da igreja significa rápido, tirar a igreja do mundo, entendeu? Não abrir e piscar de olho. Os irmãos e as irmãs podem conferir lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, né? Ali está dizendo que Jesus virá no abrir e piscar de olho. Aqueles que estiverem vivos na época serão levados ao céu, serão arrebatados e para se encontrar com os senhores nos ares, né? Não vai preceder não será antes das pessoas que faleceram, que está dormindo no Senhor. Jesus, ele compara a morte como um sono, né? Entendeu? Então, duas maneiras. A primeira maneira é por morte. A segunda maneira é arrebatamento da igreja, né? Então, nós só temos que fazer isso até que ele venha, em memória dele até que ele venha, não é mesmo? O 27, portanto, qualquer que comer esse pão e beber desse cálice indignamente, será culpado do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Então temos que observar o 27. O 27 ele é importante. Se você se examinar e sabe que você não está apto para tomar a Santa Ceia,
não deixando de tomar, como eu expliquei, mas você tem que tomar dignamente, não é de qualquer jeito. Não é tomar Santa Ceia porque fulano está lá e fulano não vai ver eu tomar Santa Ceia, não é assim. Né? Tem pessoas que pensam assim, eu tenho que tomar Santa Ceia de qualquer jeito. Não é assim, irmão. É dignamente, é tomar Santa Ceia dignamente. O 7, vou repetir o 7 para nós entender. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, se você tomar indignamente a Santa Ceia, não será aceito por Senhor, né? Mas o Senhor é amor, e Ele vai me perdoar. Depende. O perdão, o nome já diz, o perdão é a pessoa ficar contrita de coração, saber que ele pecou, reconhecer o pecado, comunicar ao Senhor, falar com o Senhor e deixar o pecado. Se eu pecar e não deixar, não tenho perdão. Como eu dei exemplo do pecado premeditado, né? Não recebe perdão. Todo pecado cometido ao Senhor e pede perdão certinho, dignamente, aí é permitido o irmão, a irmã, acear. Isso aí está escrito na palavra. Então, qualquer que comer o pão e beber do cálice indignamente, ele será culpado no corpo do Senhor. Então, o 28 aqui, ó. O 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Você tem que examinar. Se você tem, procurou o mês inteiro agir direito, foi avisado que vai ter a Santa Ceia, você tem que estar preparado, igual a parábola das virgens, né? Prudente, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre as 5 prudentes e as 5 loucas, né? As prudentes, elas agiam direitinho. Então, se você agir direitinho, você é digna de tomar a Santa Ceia. Mas se agir de qualquer jeito, não tem como tomar a Santa Ceia agindo de qualquer jeito, né? E nós temos que nos examinar. O homem tem que se examinar a si mesmo, né? Para poder estar apto para participar da Santa Ceia. Né? O 29. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Né? O 29 está dizendo que nós temos que discernir o corpo. Você tem que saber que você está participando, uma cerimônia, e depois de um pão caseiro ou pão da padaria ser orado, ele passa a participar, ele passa simbolicamente o corpo do Senhor. Então você tem que saber discernir isso aí. Não é mais um pão comum. Não é bom você deixar cair no chão ou pisar em cima. Não, é o corpo do Senhor. Você está discernindo, você está crendo, você está, como é que se diz, aceitando aquela cerimônia como sendo o corpo do Senhor. Porque o Senhor falou que quem não beber, nem comer o corpo dele e beber o sangue dele, não tem parte com ele. Mas é simbolicamente, tá, irmão? É isso aí. Então o 29 está muito bem explicadinho. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E nós não queremos ser condenados, né, irmão? O 30. Por causa disso, há muitos, entre vós, muitos doentes e muitos que dormem. Tá vendo, irmão? Aqui o 30, como é que é? O 30 fala que às vezes a pessoa está em delito com o Senhor, aí o inimigo joga enfermidade, né? O inimigo tira, ceifa a pessoa, ele pode fazer isso. Se a pessoa não tiver resguardada pelo Senhor, porque os anjos acampam ao redor de quem teme ao Senhor, de quem está dentro dos padrões bíblicos. Agora, se a pessoa está na igreja, mas de qualquer jeito, né, o 30 está explicando isso. Ó. Por causa disso, entre vós muito fracos, doentes
E muitos que dormem, até morto. Quantas pessoas que estão na igreja, irmão, estão relaxadamente, aí tem enfermidade, a pessoa muitas vezes não guarda o pé quando entra na igreja. Para entrar na igreja tem que guardar o pé. Como é guardar o pé? É se portar ali com reverência diante de Deus. Você entendeu? É falar pouco, é aprender mais. Não dar opinião. Eu posso até dar um exemplo aqui, né? De um time de futebol, por exemplo. Tem aquele jogador que pede a bola, pede o tempo todo e os colegas, para ele parar de pedir, dá a bola para ele. Num time de futebol. Não é que eu estou incentivando a pessoa a jogar bola, não, tá? Só um exemplo que eu estou falando. Aí você dá a bola para ele, o que acontece? Ele não sabe o que faz com a bola, ele pega e dá para o adversário, ele chuta para um lugar que não tem nenhum colega dele. Você está entendendo? Ele não tem aquela assim, como é que se diz? Se ele pede a bola, ele tem que saber o que ele fazer com ela, né? E muitas vezes dentro da igreja, o pessoal está lá, mas não está nem aí. O pastor fala uma coisa, ele às vezes acontece. A irmã vai cantar, às vezes está criticando que a irmã não canta afinada, o irmão não canta afinada. Que crente é esse, né, irmão? Que fica criticando os colegas. A Bíblia fala que com bom, com suave, é que os irmãos vivem em união, não em mexerico, em discórdia, não. Tem que viver em união. A união é uma família de Cristo. Você está entendendo? Então, irmão, você está dentro da igreja, se você aceitou Jesus, tem que entrar dentro dos padrões bíblicos, né? O 31 agora é importante, irmão. Vamos falar. 31 porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então o 31 e 32 está falando para nós não julgar nós mesmos não, irmão. Tem que deixar o Senhor nos julgar. Será que eu estou agindo bem diante de Deus? Será que estou agindo bem diante do meu irmão da igreja? Será que eu estou orando para o meu pastor, que vela pela minha alma? Entendeu? Então você vai fazer algumas perguntas importantes. Você entendeu? Para ver se você está dentro dos padrões bíblicos, se você realmente aceitou Jesus de coração. Não é de boca. Quantas vezes no ministério a gente vê as pessoas receber bênção do Senhor, né? Bênção de cura, bênção disso, bênção daquilo, e depois nunca mais aparece na igreja, né? E alguns que aceitam Jesus, levantam a mão publicamente, e depois volta outra vez a beber, volta a fumar, e não vai mais para a igreja, não vou mais para a igreja, não. Isso não é bom, irmão, isso é péssimo, porque a pessoa tem que entrar no barco e ficar dentro do barco, você está entendendo? Dentro do barco de Jesus, não pode ficar fora não. Fora é turbulência, fora a pessoa se afoga, né? E aí a pessoa não consegue o objetivo da salvação. Se nós corremos para os pés de Jesus, o nosso objetivo é a salvação eterna, né? Então o 31 e 32, ele fala que quando nós somos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Porque o Senhor, ele repreende e castiga quem ele ama, irmão, né? Se você está fazendo uma coisa errada, ele vai te repreender, vai te castigar. Mas o castigo do Senhor é um fardo leve, é de ensinamento. Lembra da mulher pega em adultério? Os acusadores estavam lá querendo que Jesus condenasse ela também. Só que Jesus, ele fez uma pergunta muito interessante, muito importante. Que todos que estavam acusando a mulher eram pecadores, igual a ela. Ou pior do que ela, no caso, né? Era pior do que ela. Ele falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra na mulher aqui. E quando eles ouviram aqui, eles receberam um baque, né? Porque o crente tem que receber um baque de vez em quando. Né? Quando o crente começa a desviar, tem que receber um baque para ele voltar outra vez no trilho, né? Aí ele falou assim, quem não tiver pecado nenhum, atira a primeira pedra aqui na senhora aqui.
começou a sair dos mais velhos ao mais novo. Quer dizer, os mais velhos eram mais pecadores do que a mulher. Aí ele faz a pergunta para a mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, não? Não, Senhor, ninguém me condenou. Também eu não te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, olha só, vai e não peques mais. É uma ordenança. Não falou para a mulher, vai e continua pecando, não. Vai e não peques mais. Você está entendendo? Salvou da morte, ela ia ser morta, irmão, apedrejada. Era pedra de verdade, não era pedra de isopor cinematográfico, não. Você entendeu? Era pedra, tinha uns que pegavam até pedra grande. Não pegava pedrinha pequenininha, não, brita não, era pedra grande. Porque era uma ordenança, né? Que era para apedrejar. Só que Jesus, ele é da graça, ele é do perdão. Entendeu? Então ele não condenou a mulher. Ele repreendeu, né? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, não? Não. Então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Uma repreensão. Vai e não peques mais. Quer dizer, é uma nova vida, né? Aquele que aceita Jesus é a nova criatura. Não existe mais agora, eu vou pecar e Jesus perdoa. Eu vou fazer isso e Jesus perdoa. Vai chegar uma hora que Jesus não vai perdoar. Nem sempre, aquele que fala Senhor, Senhor, entraram no reino dos céus. É assim que ensina a palavra. O 33 e o 34 para encerrar, né? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, né? Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação, né? Outra vez ele está dizendo aqui, que se não houver reverência, não houver respeito, pode ser condenado. Não estou julgando os irmãos, não. Estou falando que está aqui no texto da Santa Ceia, tá bom? Então é para esperar uns pelos outros. Porque ali a Santa Ceia é uma cerimônia, é uma reverência. Não é uma ceia de Natal, que aí as pessoas fazem iguarias gostosas, fazem assado disso, assado daquilo, torta disso, torta daquilo. Ceia de Natal é uma coisa, ceia do Senhor é outra, bem diferente. É uma reverência, é uma memória, né, que o Senhor ele quer que a igreja seja imaculada para cear lá no céu com ele. É assim que ensina a palavra. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Né? Se alguém não consegue ficar ali 1 hora, 2 horas na igreja sem comer, come em casa, não tem problema, vai com a barriga cheia e lá participa do corpo e do sangue simbolizado no pão e no suco da vida. É assim que ensina Jesus, tá? Para nós sermos abençoados, né? E depois tem a frase, né, que também não cabe aqui, né? Quantas demais coisas ordenarei quando for ter convosco, né? Quer dizer, Paulo só o tempo todo ensinando. E você, irmão que aprendeu alguma coisa na igreja, ensina também. A Bíblia fala que as anciãs da igreja devem ensinar as mais novas. E os anciões da igreja ensinam aos mais novos. É assim que funciona. Entenderam, irmão, o texto aqui da Santa Ceia? Entendeu? Só meditar, fazer mais pesquisas, né? Ver outros vídeos sobre o assunto, para os irmãos e as irmãs serem abençoados por Deus. Eu quero agradecer que o irmão e a irmã ficou até o final, meus amigos, né, que gostam desse tipo de conteúdo. Dê um like, se inscreve no canal, para o canal crescer e vocês me ajudarem, né? Eu gosto muito de fazer vídeo, tá bom? E vou continuar fazendo. Até o próximo vídeo.